Como você faz para estruturar o seu setor comercial? Cara, essa é uma pergunta muito recorrente, porque quando eu abordo os assuntos lá nos stories, o pessoal pergunta, como você estrutura? A primeira coisa que eu digo é o seguinte, quando você tem um setor comercial que você, dono, é o vendedor, as coisas funcionam muito bem, porque você vende... ninguém vai vender melhor do que você. Normalmente o empreendedor, normalmente é um bom vendedor. Só que conforme a empresa vai crescendo, o empreendedor precisa fazer outras coisas. E por mais que ele ainda... por mais, tá? Que ele atenda um cliente maior aqui, uma conta importante ali, Lucão, cara, conforme as coisas vão crescendo, ele vai perdendo a mão, porque atender contas grandes de vez em quando é importante, elas trazem um faturamento legal para a empresa, mas o que faz muitas vezes um negócio girar são contas menores, são clientes menores. Isso eu já passei por esse perrengue lá na empresa, que conforme a gente foi atendendo contas cada vez maiores, eu falei, pô, eu vou parar de atender os pequenos, porque isso está me dando um maior trabalhão. Só que aí eu não tive esse insight na época, e depois eu reparei e depois passei um perrengue gigantesco para reverter, que o pequeno me trazia um baita de um giro de fluxo de caixa importante, porque o pequeno me pagava antecipado, o pequeno me girava uma operação importante para eu bancar custos fixos na empresa, por mais óbvio que pareça, né? Mas eu descobri isso na dor. E também o pequeno, nos meses ruins, trazia aquele fundo de venda importante para o meu resultado comercial. Então, é importante que você tenha vendedores que atendam contas maiores e vendedores que atendam contas menores. E aí, é importante que você tenha pessoas que prospectem novas contas e pessoas que atendam os leads que vêm do seu marketing digital. Só que pensa, você está investindo maior grana para trazer lead para o teu marketing digital, através do marketing digital para o teu vendedor, e ele está recebendo um lead já qualificado, um lead já querendo comprar de você. Chegou lá um cara querendo comprar uma fachada de vidro para o meu vendedor e o trabalho dele é dar uma atenção especial, passar as informações necessárias, dar uma espécie de uma consultoria e a venda caiu no colo dele. Eu vou remunerar ele por uma comissão super alta, sendo que o outro vendedor, que às vezes achou uma construtora na internet, entrou em contato, falou com a recepcionista e tentou passar, entender quem era o contato do comprador e mandou uma apresentação e fez follow-up e depois recebeu um orçamento, fez um orçamento sem compromisso e aí foi visitar. Todo aquele trabalho de abertura de uma conta que é tão complexo, cara, no final seria até injusto eu remunerar os dois vendedores pelo mesmo valor. Então, a primeira coisa que a gente faz lá é dividir a parte de comissão entre contas prospecção e contas de marketing digital, porque naturalmente cai no colo e é um lead mais qualificado que eu já investi parte dessa comissão no Google, no Facebook, pagando para essas ferramentas me trazendo lead. Então, a gente faz essa divisão. Outra coisa de dica que eu trago para quem quer estruturar um setor comercial é quando você está precisando de um vendedor e você não pode errar na contratação, forma um caixa e faz uma estrutura financeira legal para você trazer 2 ou 3 vendedores. Por mais que você queira um só. Por quê? Porque se você trouxer 3 vendedores e por acaso você foi um abençoado, muito difícil, mas imagina que seja, você acerta na veia nos 3 vendedores, você não vai ter um problema. Porque quando você tiver 3 vendedores vendendo muito bem porque você acertou na veia, seu problema para de ser vendas e você começa a cuidar dos outros setores e faz a tua empresa crescer. Só que a chance de você acertar logo de primeira no vendedor, cara, é muito difícil. Porque você vai achar vendedor, às vezes, com um perfil bom, mas o cara não traz resultado. Você vai trazer, às vezes, um cara que tem até um bom resultado, médio resultado, só que o cara tem um perfil ruim. Para você acertar a mão num vendedor que tem um perfil bom, que seja comprometido, que tenha ética, seja honesto, que siga processos e que traga resultado, é muito difícil, você precisa formar dentro de casa. Então, ou você vai trazer um executivo já muito caro, do mercado, um cara que vende pra caramba como corretor de imóveis, porque corretor de imóveis ganha dinheiro, são bons vendedores. Aí você fala, vou trazer um corretor de imóveis. Se ele aceitar um salário ruim na tua empresa, ele é um corretor de imóveis falido. Porque ele nunca sairia do que ele está fazendo para ir para tua empresa para ganhar pouco. Porque se ele ganha bem lá, você tem que pagar o passe dele para ele vir. Então, se o vendedor ele vem negociando fixo, é porque ele já está fudido, está precisando se bancar pelo fixo, porque no variável ele já sabe que ele não se garante. Ou você vai trazer alguém que tem potencial e vai formar dentro de casa. Um vendedor já que talvez te atendeu bem numa loja, te atendeu bem num restaurante, como já aconteceu comigo. Eu já recrutei gente numa padaria. E era uma das minhas melhores vendedoras. Ela estava na padoca, ela foi pegar meu pedido, ela era garçonete. Eu achei ela super desenvolta, trocando ideia. Estava numa outra pegada comparada com as outras garçonetes. No final, dei um cartão e falei, cara, vem trabalhar para mim. E ela veio.
ela era ainda bem iniciante, mas a gente foi treinando, ela tinha um perfil certo, cara, voou com a gente, ganhou muito dinheiro com a gente, e é assim que as coisas funcionam. Tem muito vendedor que começou do zero que a gente foi criando. Então, ou você vai trazer um vendedor já pronto, muito caro, e aí você vai ter que pagar o passe do cara, e ainda pode dar errado. Ou você vai trazer um vendedor num mercado que aparentemente é um mercado bom, mas você vai pagar pouco para ele, porque você está trazendo os piores daquele mercado para o seu mercado, e aí naturalmente ele não vai render. Ou você vai construir um setor comercial através de muita reunião e muito estudo. E aí, traz 3 de uma vez, Lucão. Por quê? Porque aí você começa a fazer uma reunião comercial, é uma das coisas que fez eu estruturar o setor comercial toda semana, segunda-feira, 3 horas da tarde, sexta-feira, 1 hora da tarde, quarta-feira, 8 horas da manhã. Você tem que padronizar uma data e horário e toda semana, naquele dia e horário, você ter uma reunião comercial, de você estruturar o teu CRM e fazer a leitura de CRM com a galera. Você olhar quais são os resultados que eles estão tendo, perguntar dos leads, ajudar, amparar, falar, Lucas, que lead é esse que tem aqui que você falou que está quente e já está no funil de negociação, na etapa de negociação? Você fala, falei com ele, está assim, assim, assado. Marca uma reunião, Lucão, vamos lá junto. Porque você já tem a qualificação do lead, você já tem o valor do lead, pô, você já vai amparando teus vendedores, inclusive pegando os leads na mão do seu vendedor que são importantes e indo lá fechar. Você fica muito mais assertivo, porque se você é um bom empreendedor que vendia bem, você faz os seus vendedores fazerem todo quase que um trabalho de SDR um pouco mais evoluído. E SDR é o cara que filtra os leads para gerar negócios para o vendedor. E você consegue ir lá e converter esse negócio. Eu estruturei, então, o setor comercial através de alguns pontos. Claro, um time forte, uma cultura de estudo, de ler livros, assistir podcast, discutir, aprender sobre todas as técnicas. Toda reunião comercial a gente faz um tempo de estudo, a gente discute alguns temas e depois a gente lê CRM, que é uma implementação de CRM importante. Uma meta que seja agressiva e importante para os caras também, porque vendedor bom precisa ganhar dinheiro. Eu quero ter vendedor bom, mas você não paga nada pro cara. Esquece. Se o cara for bom mesmo, assim que ele se ligar que ele é bom, ele vaza. E aí você teve maior trabalho para construir um time legal, para na hora que tá dando bom, você perde o cara. Sendo que às vezes ele pode ir pro concorrente pagando melhor e roubando teus clientes. Então, cara, você tem que tomar cuidado também para você fazer com que os vendedores bons prosperem a vida deles com você e você também prospere com eles, é uma via de mão dupla. E muita conversa, muita reunião comercial, muito amparo. Se você é empreendedor e você não sabe vender direito, estuda junto com os caras, aprende lá sobre gatilho mental, sobre negociação e um monte de coisa, paga curso, contrata treinamento e vai treinando o time junto com vocês. E, cara, a coisa boa dessa preparação, Lucas, é que quando você consegue construir isso depois de um tempo e meses, né, de trabalho, o que você pode ter é um setor que para de dar aqueles perrengues, aqueles altos e baixos que muito empreendedor sofre. A montanha-russa. E aí, cara, sabe o que acontece? Você tem a estabilidade de um dos setores mais importantes para a empresa, que vender, por mais que não cura tudo, eu não concordo com essa afirmação, mas vender, cara, ele supera muitos erros do empresário. Você pode errar numa compra de uma máquina, errar numa contratação, errar numa decisão financeira, porque se você está vendendo, a tua torneira está ligada e você sempre está aumentando o caixa. E se você, mesmo tendo um ralo grande, com a torneira vazando lá, com a vazão da torneira ligada, você sempre consegue se reestruturar e é um checkpoint, é uma segunda chance que você tem contra erros. Agora, se parar de vender, aí você está ferrado. Então, quando você estrutura o setor comercial, dá uma liberdade tão grande para o empreendedor, cara, você fala, cara, finalmente, cara, as coisas estão andando, e aí você consegue focar em outras coisas mais estratégicas para a empresa, porque a venda está rolando.